Dado. Salmo 90. A eternidade de Deus e a brevidade do homem. Versão: Almeida Corrigida Fiel. Integrado ao estudo de Apocalipse 8, Levítico 23, Daniel 9, Números 10, 1 Coríntios 15 e os... Texto bíblico. Salmo 90. ACF. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes fossem criados e que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Voltai, filhos dos homens. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de águas, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce. Pela manhã floresce e cresce. À tarde é cortada e seca. Porque somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada da tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra sobre os teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Segundo fontes bíblicas e enciclopédias, o Salmo 90 é frequentemente chamado de Salmo da Eternidade, ou Oração de Moisés, homem de Deus. Enquanto os salmos de Davi falam de reis e guerras, os de Moisés falam de criação, lei, pecado, juízo e eternidade. Temas que ressoam profundamente com Apocalipse 8 e o estudo profético do fim dos tempos. Introdução. O salmo que une criação, tempo e eternidade. Moisés, o homem que falava com Deus face a face, contemplou algo que nenhum outro salmista viu com tanta clareza: a distância infinita entre o Deus que habita a eternidade e o ser humano que passa como sombra. Este salmo é o ponto de partida perfeito para conectar tudo o que estudamos. Deus existe de eternidade a eternidade, antes do calendário profético, antes das 70 semanas, antes das trombetas. Ele já é. O tempo humano é breve e frágil, como erva que nasce de manhã e seca à tarde. O juízo de Deus é justo e inevitável. Os pecados ocultos são postos à luz do seu rosto. A graça de Deus é o único refúgio. Ensina-nos a contar os nossos dias para alcançar corações sábios. A tese central do Salmo 90: o tempo está nas mãos de Deus. Quem anda com ele vive cada dia com sabedoria, porque sabe que a vida terrena é breve, mas a sua bondade é eterna. Análise didática e profética, versículo por versículo. Versículo 1. O refúgio de todas as gerações. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes de falar de qualquer outra coisa, Moisés declara: Deus é o abrigo seguro do seu povo através de todas as eras. Não há mudança de governo, catástrofe ou tempo que o afaste dos que nele confiam. Ligação com Apocalipse 8. Quando os selos se abrem e as trombetas de juízo soam, o povo de Deus tem um único refúgio: o Senhor que permanece fiel de geração em geração. Versículo 2. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. O coração do Salmo. Antes que os montes fossem criados e que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Este é um dos versículos mais profundos de toda a Bíblia sobre a natureza atemporal de Deus. Ele não foi criado,
não nasceu, não envelhece, não muda. Ele cria o tempo e está acima dele. Antes que os montes, a terra e o mundo, Deus existia antes da própria criação. O tempo, o espaço e a matéria tiveram início. Ele não de eternidade a eternidade. No hebraico, olam indica tempo indefinido, eternidade completa. Deus não está sujeito à linha do tempo da história humana. Ele a vê do princípio ao fim, num só olhar. Ligação com Daniel 9 e o calendário profético. O Deus que estabeleceu as 70 semanas, as festas de Levítico 23 e o ministério das trombetas de Números 10 é o Deus eterno que vê o fim desde o princípio. O relógio profético não o surpreende, foi ele mesmo que o programou. Conexão com Apocalipse 1 a 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículos 3 a 6. A brevidade fragilíssima da vida humana. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, voltai, filhos dos homens. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de águas, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. Pela manhã floresce e cresce, à tarde é cortada e seca. Aqui está o contraste avassalador, a eternidade de Deus versus a brevidade do homem. Moisés usa 5 imagens para descrever o quão curta e passageira é a vida terrena. Ligação com Coríntios 15, 51 a 52. A vida passa como um sopro, mas em Cristo os que dormem serão despertados para a eternidade. A brevidade da vida torna a ressurreição ainda mais preciosa. Versículos 7 a 11. O pecado, o juízo e a ira justa de Deus. Porque somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. O orgulho deles é canseira e enfado. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Moisés expõe a raiz do sofrimento humano, o pecado. Mesmo o pecado oculto está sempre diante de Deus. A sua ira não é capricho, é reação justa à rebelião da criatura contra o Criador. Pecados ocultos à luz do teu rosto. Não há segredo diante de Deus. O que o mundo esconde, ele vê com clareza absoluta. É por isso que o juízo de Apocalipse 8 é justo. Deus conhece cada coração. A vida, 70 a 80 anos. Moisés dá a expectativa de vida realista. Mesmo os mais longevos vivem pouco tempo, e a maior parte é canseira e enfado, porque o pecado trouxe fadiga ao mundo. Ligação com Apocalipse 8 a 5:5. As orações dos santos sobem com o incenso diante do trono, e o fogo do altar é lançado sobre a terra em resposta à injustiça humana. O Salmo 90 explica o porquê. A ira de Deus é real, justa e inevitável diante do pecado persistente. Versículo 12. A súplica central. Ensina-nos a contar nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Este é o verso mais famoso e transformador do Salmo. Diante da eternidade de Deus e da brevidade da vida humana, Moisés faz o pedido mais sábio possível. Senhor, ajude-me a viver cada dia com propósito eterno. Contar os nossos dias não significa apenas saber a idade. Significa valorizar cada momento, investir no que é eterno, não desperdiçar a vida com o que é passageiro. Alcancemos corações sábios. A verdadeira sabedoria não é acumular conhecimento, mas viver de modo que cada dia aproxime você de Deus e da sua vontade. Ligação com a profecia das 70 semanas. Saber que o tempo é curto e que o plano de Deus avança rumo ao cumprimento final nos motiva a redimir o tempo, como diz Efésios 5:16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículos 13 a 17. Súplica, graça e esperança de glória. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos.
Farta-nos de madrugada da tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Do lamento e do temor do juízo, Moisés passa a súplica confiante na graça de Deus. Ele sabe que a única esperança do ser humano pecador é a bondade eterna do Senhor. Farta-nos de madrugada da tua benignidade. A graça de Deus é nova a cada manhã. Ela basta para todo o dia. Confirma a obra das nossas mãos. Quando o coração é sábio e voltado para Deus, até as obras terrenas ganham valor eterno. A certeza final. A graça do Senhor transforma a brevidade da vida em preparação para a glória eterna. Ligação com Hebreus e Salmo 110. A graça que confirma a obra das nossas mãos é a mesma graça que flui do sacrifício eterno de Cristo, nosso sumo sacerdote e rei entronizado. Acréscimo ao estudo. Salmo 90 mais todo o plano profético. Ponto 1. Deus é o Senhor do tempo, antes, durante e depois de todas as profecias. Antes do tempo. Salmo 92. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele estabeleceu o calendário profético de Levítico 23, as 70 semanas de Daniel 9 e o ministério das trombetas de Números 10. Tudo dentro do tempo que ele mesmo criou. Durante o tempo. Salmo 94. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. O intervalo da igreja, quase 2000 anos, é um breve momento na perspectiva de Deus. O silêncio profético não significa esquecimento. Depois do tempo. Apocalipse 8 e os juízos finais. O tempo da graça se encerra, o tempo do juízo chega. E o povo de Deus, que fez dele o seu refúgio, permanece seguro para sempre. Ponto 2. A brevidade da vida e a urgência do Evangelho. Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias. É o eco de andai com sabedoria, remindo o tempo. E eis agora o tempo favorável. Eis agora o dia da salvação. Como a vida passa como erva que seca, não há tempo a perder com indecisão, pecado ou obras que não têm valor eterno. Cada dia é uma oportunidade de responder à graça de Deus. Conexão com a festa das trombetas. O som do alarme também é chamado a despertar, porque o tempo é curto e o dia final se aproxima. Ponto 3. O juízo justo de Deus e a graça que prepara o refúgio. Salmo 90, 7-11, explica por que Apocalipse 8 faz sentido. O pecado humano é real, acumulado ao longo de séculos, e a ira de Deus é resposta justa. Mas, e aqui está o coração do Evangelho, antes do juízo final, Deus oferece graça. Cristo levou sobre si a ira que nos era devida. Quem se refugia nele escapa da ira vindoura. As trombetas de juízo de Apocalipse 8 soam sobre um mundo que rejeitou o refúgio preparado por Deus. Ponto 4. A oração de Moisés é cumprida em Cristo. Moisés orou: farta-nos de madrugada da tua benignidade. Cristo é a encarnação da benignidade de Deus, que se manifestou de madrugada na ressurreição. Moisés orou: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Cristo é a encarnação da benignidade de Deus, que se manifestou de madrugada na ressurreição. Moisés orou: apareça a tua glória sobre os teus servos. A glória de Deus se manifestou na face de Jesus Cristo e se revelará plenamente na sua volta. Mapa mental completo do Salmo 90. Aplicação prática completa. Primeiro, Deus é o seu refúgio em todo o tempo. Não importa quão turbulento seja o mundo ou quão próximo esteja o juízo final, quem se refugia em Cristo está seguro de geração em geração. Segundo, viva com consciência da eternidade de Deus. Ele não se atrasa, não esquece, não muda. O que ele prometeu, cumprirá. Confie no seu tempo. Terceiro, conte os seus dias com sabedoria. A vida é breve. Não a desperdice com pecado, vaidade ou obras que não têm valor eterno.
Invista no reino de Deus, na sua palavra, nas almas que Ele ama. 4. A graça de Deus basta para cada dia. Farta-nos de madrugada da tua benignidade. A sua graça é nova a cada manhã. Confie nela e regozije-se nela. 5. Confie que Deus confirma a obra dos seus servos. Quando você serve a Deus com coração sábio e motivo puro, Ele mesmo confirma e eterniza a obra das suas mãos.